E olha só, eu proponho agora aqui no nosso programa que a gente traga uma discussão que realmente está mostrando essa linha borrada entre a vida e a arte e como talvez uma grande produção do streaming pode acabar mudando e muito um dos casos mais absurdos da justiça americana das últimas décadas. A gente está falando, claro, após o sucesso estrondoso da série Monstros, Irmãos Menendez, Assassinos dos Pais, da Netflix, que está fazendo um sucesso arrebatador aqui Brasil e mundo afora, o caso dos irmãos assassinos ali, que aconteceu em 89, matando os pais deles, ganhou os holofotes novamente. E agora a promotoria de Los Angeles vai recomendar que Lyle e Eric Menendez, presos há 34 anos, tenham a sentença reduzida, tá? Isso para que fiquem, claro, elegíveis à liberdade condicional. Para a gente entender exatamente em que pé está isso, quais foram as celebridades que ajudaram a reacender esse caso todo, além, obviamente, da série, ninguém melhor do que a nossa querida Miriam Spritzer, especialista não só no mundo das celebridades, mas conhece todas as entranhas aí de Hollywood. Fala, minha querida, será que essa liberdade dos irmãos pode se tornar realidade? Como é que está o seu prognóstico nesse momento? Bom, os advogados estão falando aí que eles vão conseguir essa liberdade condicional até o Thanksgiving, né? Porque, na verdade, a série, ela simplesmente trouxe à tona algo que já está acontecendo desde o ano passado, quando os advogados dos irmãos Menendez entraram com pedido de habeas corpus para reavaliar essa sentença que tinha sido feita lá nos anos 90, por duas questões, tá? Tiveram novas evidências que vieram à tona e também uma mudança nas leis da Califórnia, que é o estado que eles foram condenados à prisão perpétua, sem a possibilidade dessa liberdade condicional. E aí, eles, na época, eram menores do que 26 anos, e a Califórnia teve uma mudança de lei mais ou menos recente, que fala que quando o criminoso não tem quando o crime é cometido por alguém que não tem nenhum passado criminoso e que também tem um comportamento bom, ele pode ter essa liberdade condicional, considerando que é o que eles chamam de youthful parole, que é uma condicional em relação à idade de quem cometeu o crime, no caso, abaixo de 26 anos, que era a situação desses dois rapazes quando cometeram os crimes. Também tem a questão de que os dois são considerados o que eles chamam presos modelos, né? Eles têm participado de diversos programas dentro da prisão, eles têm sido bons, eles têm sido bons para a comunidade que eles pertencem ali hoje, e outras provas que estão chegando entre cartas que eles mandaram para os seus parentes comentando sobre os abusos que eles viviam na época e uma situação familiar totalmente desestruturada e instável, e também um dos membros da banda Menudos, o Roy Rossello, que recentemente também veio à tona alegando que também sofreu abusos do pai desses irmãos, né, do José Menendez, e nos anos 80. Então, isso também tem trazido mais à tona a questão que eles não estavam em uma situação segura. De qualquer forma, também é importante destacar algo que o District Attorney de Los Angeles deixou muito claro, que o assassinato que os irmãos fizeram sobre os pais foi um assassinato premeditado, brutal, e ele foi propriamente sentenciado na época. É que houve, de fato, mudanças nas leis e ele pode ser reanalisado agora para esse julgamento. Não é que aquele julgamento foi errado, e sim que pode ter essa adaptação, até porque eles são bons presos e, de fato, na época eles eram muito jovens e poderiam estar dentro dessa lei que hoje permite que eles possam responder ao resto do crime deles, ao resto da pena deles em liberdade. Meus amigos, acho que todo mundo está... A maioria das pessoas que acabaram, seja vendo a série ali atuada, que está fazendo um sucesso absurdo, ou também o documentário logo depois, está assim realmente esperando ansiosamente para ver os próximos capítulos dessa saga toda. Realmente é um caso que, na época, então, foi inacreditável. Antes da gente seguir adiante aqui, eu vou acionando já Mano Ferreira. Palumbo. Assistiu o Palumbo ou não? Só para ter noção. Não, tá eu não ciente? assisti, mas eu estava aqui pensando, né? Se fosse aqui no Brasil, eles iam cumprir 10, 12 anos, estariam na rua, famosos, né? Esse é o Brasil, né? Esse é o Brasil. Mas olha só, estamos de volta aqui para você também nos ouvindo, ligadaços aqui no nosso Morning Show. O tema da vez são os irmãos Menendez, da série Monstros, aí, sucesso absurdo do Netflix, reacendendo a possibilidade deles terem as penas deles, que era, enfim, para a vida inteira, né?
mais do que 2 vidas inteiras, né? Talvez seja revista, talvez cumpra liberdade condicional, mas já vou acionando direto a nossa querida Maria de Carli, aqui presente, tem todos os detalhes e alguma opinião contundente sobre esse caso. Qual é a tua previsão? Ele sai, não sai? Olha, como é que é? Eu vi a série, gente, foi assim muito forte o que essa série apresenta, né? De fato, eles viviam uma situação muito, muito degradante, porque era assédios contínuos do pai e havia o conluio ali da mãe, muito doentio, de fato. Passei algumas noites em claro com insônia, porque é muito, muito pesado. E como a Miriam bem falou, esse assassinato foi feito de forma brutal, premeditado. O delegado Paulo tocou bem. Aqui no Brasil, se tivesse acontecido aqui, eles seriam celebridades, né? Pra gente ver como é que a gente interpreta bem essa questão do crime aqui no nosso país. Mas tem uma coisa interessante que eu queria trazer, é que uma das celebridades que estão apoiando os Menendez é a própria Kim Kardashian. O pai dela, que era um advogado criminalista muito famoso, inclusive famoso no caso do O.J. Simpson, ele foi advogado dos Menendez no início do ocorrido. Depois eles substituíram por uma outra mulher que foi a advogada final no caso. Mas a Kim Kardashian também, ela teve voz nessa situação atual para rever essa pena. E os irmãos Menendez, eles têm um projeto para reestruturar a questão penitenciária dos Estados Unidos, para que as prisões elas tenham uma pegada mais similar a campos universitários, para justamente trazer essa modificação de reintegração social dos presos, educacional, né, que muitas pessoas defendem. Enfim, deixo aqui no ar para vocês discutirem também essa questão das penitenciárias norte-americanas e tudo isso. Pô, Maria, é por aí, Miriam. Eu ia até comentar sobre isso, né? Porque essa série Monsters é uma série da Netflix que ela trabalha sobre, geralmente, serial killers ou pessoas que cometem crimes em série, né? Então, a gente teve o caso agora me fugiu o nome dele, o que ganhou há 2 anos atrás até, que, enfim... Que era um assassino em série, que até tinha atos de canibalismo, agora me fugiu o nome dele. Jeffrey Dahmer, exatamente. Quando veio o caso dos irmãos Menezes, essa foi uma das grandes críticas feitas em relação à série, que foi, essa é a primeira vez que não se trata de um caso em que eles são, de fato, os monstros, né? Isso foi uma das grandes observações que os críticos e os entrevistadores que começaram a cobrir a série tiveram, porque eles cometeram um crime e foi o único crime e deu. E essas são pessoas que pretendiam viver na sociedade da melhor forma possível, tanto é que a gente vê o comportamento deles dentro da prisão. Mas eu também queria trazer um contraponto que o Paulo meio colocou, que nos Estados Unidos eles também são celebridades. Não dá para dizer que eles são criminosos, eles cometeram um crime extremamente brutal, mas também viveram uma situação de abuso extremamente brutal, só que eles são celebrados também muito pela história deles e pelo crime, porque eles estão numa série chamada, né, literalmente de Monstros, que é sobre o crime. Então, não dá para dizer que isso é uma peculiaridade do Brasil, é uma situação que a gente está vendo que o mundo está comprando muito séries de true crime e o mundo está gostando de assistir séries também de serial killers. E acaba tendo impacto na vida real. Mas lá eles ficam presos, né? Mas lá eles ficam presos, né? Pelo menos por enquanto. Mais de 3 décadas presos. Aqui não fica uma. Vamos lá, nosso PP aqui esbravejando, aqui cuspindo marimbondo, não está muito satisfeito com essa... Não está satisfeito com o caminho que essa conversa está levando. Então, por isso que eu estou te acionando aqui. Bota essa bola no chão pra gente. Ô, Miriam, é o tal complexo de vira-lata. Tudo aqui no Brasil é pior do que lá fora, né? Então, a gente tem que se curvar. Lá fora é tudo melhor. Nos Estados Unidos tem os condicionais, né? As pessoas cometem crime e podem pedir liberdade condicional na justiça também. Ou seja, claro que tem crimes que não pode ter condicional. Agora, um ponto que eu queria colocar aqui, Marinho, até queria ouvir a opinião da Miriam, é impressionante quando você pega, por exemplo, que esses dois, né, os irmãos Menendez, eles foram presos por um crime, né, homicídio, e a razão foi, teoricamente, supostamente, buscar a herança dos pais, não é? E aí, a série mostra o outro lado que a justiça não viu, não observou, né? Então, por isso, querem revisar o processo, querem revisar, inclusive, a pena, né? Até porque matar por herança é motivo torpe. Até no Brasil, você aumenta a pena. Agora, matar por legítima defesa, porque está sendo abusado sexualmente e psicologicamente, aí é motivo de atenuação da pena, né? Até que ponto você vê que a arte, teoricamente, pode pautar a mudança do julgamento na justiça? É um ponto interessante de discussão.
A gente tem aqui o que a gente chama trial by media, né? Que é o julgamento pela mídia. O que acontece também que a gente tem que entender? Tiveram 3 julgamentos, 3 tribunais em relação a esse caso. Um foi dos irmãos juntos e um foi sobre cada um separado. E os 2 que foram individuais, pelo que eu entendi ao ler sobre o assunto, eles acabaram em mistrial, porque quando vieram essas alegações de abuso, realmente deu algum problema ali na sentença e acabou que, enfim, né, o julgamento foi que eles receberam a prisão perpétua sem essa possibilidade de liberdade condicional. Eles podem sempre reaplicar recursos, eles podem sempre tentar alguma coisa, tanto é que em 2023 os advogados deles continuaram tentando um pedido de habeas corpus para conseguir liberar essa saída, essa liberdade condicional, e tem provas ali que estavam, né, dentro do pacote do julgamento deles, desde o início, que simplesmente foram apresentados de uma forma diferente. Então, assim, por outro lado, a gente também tem que entender, tá? Documentário, série, seja lá o que for, tem um ponto de vista. E o ponto de vista é de uma direção, é de uma produção e é para contar uma história. Ela não necessariamente vai trazer todos os lados da história. E como é uma série, ela tem que, de alguma forma, no caso dos monstros, né? Não no caso do documentário específico. Mas tem que romantizar. Então, a gente sempre fala que é baseado em fatos reais, que ela vai tentar se aproximar e reimaginar coisas e discussões e conversas que aconteceram, que a gente não tem como ter acesso a isso. Então, ela tenta chegar o mais próximo, mas ela é baseada na imaginação de um grupo de pessoas que está tentando contar uma história. Não dá para levar uma série como verdade absoluta. A gente vai se despedindo para todo mundo que nos ouviu aqui na Rede Jovem Pan de Rádio Morning Show a partir das 10 horas da manhã. Tá de volta para vocês. E em frente, a gente permanece aqui nessa discussão, Miri, muito importante, e a gente trazendo todos esses diferentes elementos aqui, né? Mano Ferreira, eu quero te ouvir também nessa questão, até porque, pelo visto, quem está de dedinho cruzado nesse exato momento aqui, farejando um possível sucesso, se os irmãos Menendez forem libertos, é a própria Netflix. O diretor Ryan Murphy está dizendo que depois de ter percebido alguns familiares se juntando na frente do tribunal ali de Los Angeles, reacendendo a importância desse caso, ele com certeza renovaria para novos episódios e teria uma nova temporada aí para entender o pós-saída dos irmãos. Você acha que isso... Como é que gera um interesse, né? Porque o que é interessante nessa história é o dilema moral, né? Porque quando você narra que irmãos mataram de forma premeditada e com crueldade os próprios pais, a gente tem a reação imediata do caso Suzane von Richthofen, né? Você acha que é uma coisa absolutamente tenebrosa, absurda, que tem que ficar preso eternamente. Aí quando você olha o outro ângulo e pensa que, na verdade, o pai era um pedófilo que estava abusando dos filhos por toda a vida deles, aí você passa a encarar a situação. É claro que isso não os livra do crime que cometeram, mas você pensa com outros olhos, passa a ter uma nuance moral e vira um dilema, né? Inclusive, o grande argumento desses familiares que permaneceram super leais aos irmãos é exatamente que a morte dos pais deles, igualmente parentes, né, o José e Kitty Menendez, os pais que foram assassinados, é que provas decisivas foram excluídas ali da apreciação do tribunal de júri, né? E que talvez, da forma que as coisas estão aparecendo agora, esse caso tem que ser revisitado. Eu acho que a lealdade desses familiares é algo também impressionante, sinceramente. Para quê? Depois de tanto tempo. Mas a gente agradece demais aqui a sua presença, Miriam, aqui trazendo discussões aí mais do que relevantes aí sobre essa loucura de Hollywood, não só do Brasil, mas também aí do mundo inteiro. Obrigado. Obrigada a vocês.